E cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote. Boa noite, internautas. Mais uma live. Eu tô com meu amigo aqui, companheiro que tem muita história no movimento sindical, já foi deputado. Hoje a nossa live recebe com muita alegria Luiz Cláudio Marculino. Luiz Cláudio Marculino, que nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em 70, formou-se em 2002 em Economia na Faculdade de São Luís e foi no movimento estudantil que iniciou sua militância política. Participou dos movimentos populares na Zona Sul de São Paulo e da coordenação da micro-região de Interlagos. Marculino também foi presidente do Sindicato dos Bancários de 2004 a 2010, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social no primeiro mandato do presidente Lula e presidente da Comissão Municipal do Emprego e da Cidadania de São Paulo. Já em 2010, foi eleito deputado estadual com 96.394 votos. Em 2015, foi diretor técnico da Agência São Paulo de Desenvolvimento, com o prefeito Fernando Haddad. No mesmo ano, foi empossado como superintendente regional do trabalho. Atualmente, Luiz Cláudio Marculino é vice-presidente da CUT São Paulo da gestão 2019-2023. Esse é o nosso convidado de hoje, o nosso querido companheiro Luiz Cláudio Marculino. Marculino, se você me escuta, boa noite, tudo bem? Boa noite, Hélio, boa noite aí, amigos, amigas, que vão nos acompanhar mais nessa live. Já inicialmente, parabenizando, tenho ouvido cada dia melhor as lives que você tem desenvolvido. A gente que agradece, nós estamos também com a companhia do companheiro Ítalo Cardoso, que foi vereador e deputado também. Daqui a pouco eu coloco o Ítalo aí na nossa tela para ele dar um... Vamos dar um alô agora, Ítalo? Vamos ver se o Ítalo consegue, se vai dar certo. Ítalo, boa noite, tudo bem? 3, 2, 1, boa noite, Hélio, boa noite, Marculino. Ontem ele já não conseguiu. Vai ficar falando de novo? De frente. Dupla de ataque, hein? Hélio e Marculino. Entrou ou não? Muito bom. Está me ouvindo, Marculino? Deu certo. Você está escutando ele, Marculino? Eu ouvi bem no fundinho aí, um pouquinho. O Ítalo ainda está com um problema de conexão, mas vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje com esse nosso grande entrevistado. Você vai ter que, uma hora você vai acertar. Aqui os internautas já estão na expectativa o dia que o Ítalo Cardoso conseguir resolver esse problema de conexão. Bom, Luiz Cláudio Marculino, eu li o seu currículo, nós sabemos da sua história e competência em questões fundamentais de direito à cidadania, ao emprego, à renda. E eu queria começar essa live hoje com você,
você dando um panorama geral no que você está achando da conjuntura. Fica à vontade, a live é sua, meu amigo Luiz Cláudio Marcolino. Primeiro, mais uma vez, Hélio, parabenizar a iniciativa. Eu tenho acompanhado aqui agora nesses últimos dias, né, e cada né, pessoa que tem vindo conversar com você, né, com as pessoas que têm te acompanhado, tem trazido informações importantíssimas para essa conjuntura. A gente estava até alguns meses atrás, né, pensando e discutindo, né, um projeto de desenvolvimento para o país. Porque a gente percebe que desde que o Temer entrou, depois o Bolsonaro, né, foram tirando, né, diversos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras de 2016 para cá. Nós já vimos a primeira mexida, né, foi com o presidente Temer, tirando, na reforma trabalhista, tirando elementos importantes, né, do trabalhador e da trabalhadora. Começou a lei da terceirização, né, a terceirização impacta muito também nos trabalhadores químicos, né, pegou de forma também significativa os bancários, né, os comerciários. Então a maioria dos trabalhadores acabou sendo penalizado com a terceirização. Na sequência veio o trabalho intermitente, né, geração de quase 13 milhões de desempregados nesse último período. Então a gente percebe que os governos que vieram, tanto o Temer quanto, né, do presidente Bolsonaro, vieram numa linha de tirando o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então o momento que nós estamos agora, né, é um momento muito de discutir a questão do emprego, de discutir a renda do trabalhador, porque essa crise que está vindo agora, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, o Brasil estava se estruturando todo um processo no campo da saúde e da assistência social que foi desmontado nesses 2 últimos governos. Então a nossa preocupação agora é salvar o emprego dos trabalhadores, salvar a renda, né, dos trabalhadores, criar a condição da micro e pequena empresa também, né, ter uma salvaguarda agora para poder passar, né, esses meses, que serão meses duros para todos nós, mas é importante a gente também pensando como é que a gente recompõe, né, o projeto de desenvolvimento nacional que a gente veio tendo até 2015. Beleza. Deixa eu procurar aqui. Eu estava aqui perdido na internet dando uma olhada. Ítalo Cardoso, vamos dar uma entradinha aqui, dar uma comentada nesse cenário que o Marcolino colocou, desses últimos anos que vem na precarização. Como é que você te escuta, Ítalo? Pois é, Hélio, o Marcolino é um profundo conhecedor. Aproveitei enquanto isso, uma boa noite para a Priscila, para a Karina. Quando não esteve à já frente vi que entrou a Bruna também, sindical, as pessoas nos acompanhando. Não, você não está escutando ele, né, Marcolino? O Ítalo ainda não, ali, ó. Então vamos lá, Ítalo. Nós estamos com um problema na conexão do Ítalo. Ô Marcolino, a gente já tem conversado há algum tempo com relação à questão desse desmonte que o Estado sofreu, e eu me lembro muito bem, estou falando 2012, se eu não estiver enganado, ou 2011, de uma audiência pública que você fez contra o PL 4330, que tratava já desse modelo de contrato de trabalho bastante precarizado para os trabalhadores. Tem muita gente, Marcolino, hoje vindo na televisão, como a nossa querida Miriam Leitão, que sempre defendeu uma linha liberal, de que o Estado não podia gastar com saúde e educação, e de ontem para hoje a Miriam Leitão começou a falar que não, o Estado tem que gastar, deve mesmo. Agora, ela está sendo extremamente, com que palavra que eu posso usar para não falar leviana, para não falar uma pessoa que não tem muito caráter intelectual, eu estou falando, mas efetivamente ela não tem responsabilidade com aquilo que ela fala. Porque uma pessoa que começa a falar uma coisa numa conjuntura e muda conforme a conjuntura é porque não tem compromisso com a verdade. Diferente de você, você tem um relato preciso e uma militância que atua na defesa de um Estado mais presente na vida das pessoas. A minha pergunta é a seguinte: ao longo desses anos, desde quando o SUS foi criado na Constituição de 88 e começou a ser já atacado, as políticas públicas começaram atacado, por que você acha que hoje nós chegamos nesse cenário? Só, em 88, nós saímos de um processo do fim da ditadura militar, né, de 85, 88,
Está tendo um processo de abertura econômica. A primeira eleição para presidente foi em 1989. Então o Brasil, para sair de uma conjuntura da ditadura militar, onde praticamente você não tinha direitos. Para as pessoas entenderem o que eu estou falando, eu entrei no Banco Itaú também em 89, né, quando eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar no banco, Hélio, né, lá não tinha departamento de recursos humanos, de tudo de recursos humanos. Tinha só o departamento de seleção. Você contratava e demitia. Essa era a lógica, não só do banco, da indústria química, da indústria metalúrgica. Né? Porque você tinha toda a correção salarial do trabalhador era feita por lei. Não tinha uma negociação direta entre o trabalhador, né, o empresário. Então, quando foi em 88, com o fim da ditadura militar, foi necessário pensar todo um sistema de proteção social. Né? E nós conseguimos fazer, né, um debate em 88 com todos os deputados federais de todos os partidos. Não era só do PT, era do PT, do PMDB, na época era o PFL, não era o DEM de hoje, né? Era o MDB, era o PMDB na época, não era o MDB de hoje. Então o pessoal se articulou, né, em 88 e construiu uma Constituição, né, que protegia os trabalhadores, que protegia a sociedade. Porque hoje nós estamos falando de proteção social e proteção da renda do trabalhador. A ordem do dia é essa. Só que a Constituição de 88, ela já falava que o trabalhador passaria a ter direito à licença maternidade, teria direito ao seguro-desemprego, teria direito ao acidente de trabalho, auxílio-doença, né? Uma pessoa que fosse demitido teria direito ao seguro-desemprego. Então, foi criado estrutura para proteção social, como o Bolsa Família, né? O PIS, PASEP. Então, o trabalhador que tem direito hoje ao PIS, está tudo garantido na Constituição de 88. Por quê? Era o Estado que estava olhando a necessidade de proteger o trabalhador. Só que nós vimos agora, nesse último período, inclusive na reforma da Previdência, um dos itens que foi alterado na reforma da Previdência agora, Hélio, e muita gente acabou nem percebendo, né, que mexeu na estrutura que a gente chama da Seguridade Social. Então tem lá o artigo 204. Então esse artigo 204 e 205 da Constituição Federal hoje, ele cria a Seguridade Social, né, e ele, ao mesmo tempo, ele fala de onde que vai sair o dinheiro. E de onde é que sai o dinheiro para a Seguridade Social? Sai do COFINS, que é justamente uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Olha só, foi um imposto que foi criado para garantir uma proteção, né, ao trabalhador, uma proteção à sociedade. Então, na reforma da Previdência agora aprovada pelo Bolsonaro, eles já tiraram esse item da Constituição que garantia a proteção da segurança social do trabalhador. Ao mesmo tempo, agora, se vocês ouviram alguns meses atrás, né, o Guedes falando que até para discutir a questão do combustível, ele podia tirar o dinheiro do COFINS. Ele tiraria o imposto do COFINS e, ao mesmo tempo, o seu Estado tirasse, né, o ICMS também, né, da gasolina, para fazer abaixar. Mas percebe, ele queria tirar um dinheiro de onde? Da Seguridade Social, tirar um dinheiro do COFINS, que garante a proteção social hoje dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então não estamos falando só da aposentadoria, estamos falando da licença maternidade, estamos falando do auxílio-doença, estamos falando do seguro-desemprego. Tudo isso, né, o Guedes e o Bolsonaro já estava desmontando lá, e ia desmontar também agora na reforma tributária. Então eles estavam na contramão do que o mundo está apresentando agora, que tem que pensar o mecanismo de proteção da sociedade, seja do trabalhador e seja da micro e pequena empresa. Marculino, tem vários participantes já aqui na nossa live. Você conseguiu colocar o link lá no seu Face? Ainda não consegui. Dá para parar um minutinho enquanto o Ítalo entra? Pode ir lá que eu espero. Enfim, você colocar lá, a gente dá um tempinho aqui. Aí eu vou tentando conectar o nosso amigo Ítalo Cardoso, ver se ele consegue. 1, 2, 3, amigo Ítalo, boa noite. Boa noite, Hélio. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo em alto e bom som. Muito bem. Boa noite, Marculino. Ele não deve estar me ouvindo, mas o Marculino é uma pessoa que sempre esteve à frente das questões mais importantes dos direitos dos trabalhadores. Então, de uma contribuição ímpar para esses nossos debates, porque quando ele não estava no sindicato, ele estava no mandato legislativo, ou se não, no governo. Lembro do papel importante que ele
cumpriu no governo Haddad, quando criou, inclusive, um banco, que seria muito bom que ele falasse sobre essa experiência, lá na região sul, num dos pontos mais pobres da região, né? Um banco de fomento para o trabalhador, para o pequeno trabalhador, aquele que não conseguia sequer abrir uma conta no banco. Então, é um sindicalista muito atento, é um político muito atento, com certeza faz falta na nossa bancada, seja ela estadual ou federal, porque tem contribuição, tem saber, é uma pessoa que está sempre atenta aos acontecimentos, é um estudioso do assunto. Então, é muito bom ter o Marculino aqui hoje, principalmente numa situação difícil como essa que nós estamos vivendo, né, onde o trabalhador continua para lá e para cá. Quer dizer, até agora, eu não sei se o Bolsonaro assinou o decreto. Assinou, Hélio? Até agora não apareceu aqui ainda não, viu? Até agora não apareceu. A crítica, né? Ainda não apareceu. Quer dizer, eu posso dar mais uma checada aqui, Ítalo? Ele continua louco, porque ontem fez uma fala quase que chorosa na televisão à noite, né? E hoje voltou a ser o Bolsonaro de todo dia, fazendo uma acusação, inclusive a um parceiro dele, porque o governador de Minas, quando pode, é Bolsonaro de manhã, de tarde, de noite, né? Hoje cedo no seu Twitter, uma fala de um funcionário do CEAGESP de Minas, do CEASA de Minas, certamente um vídeo dirigido falando de desabastecimento no estado de Minas Gerais, o que foi prontamente desmentido pela própria CEAGESP, e tanto é que o Bolsonaro, em seguida, durante o dia, acho que aconselhado pelos seus parceiros do ódio, acabou retirando, né, do seu Twitter essa matéria. Então, mais uma vez, mostrando que é um problema de saúde. Hoje à tarde, você trouxe o Dr. Paulo César Sampaio para falar sobre a questão do sistema prisional, ele que é um estudioso, é um médico, né, e ele falava que a questão do Bolsonaro é um problema de saúde, ele tem que ser internado, ele tem que ser afastado e ser internado porque ele não tem a menor condição de ser presidente da República de um país do tamanho do Brasil. Então, Hélio, eu falei uma coisa à tarde que eu gostaria, inclusive, de repetir. É impressionante como ele vive de joelhos para alguns governos, particularmente os Estados Unidos. Hoje é o país onde o maior número de pessoas que morreram hoje foi nos Estados Unidos. O Trump está falando em tirar o serviço de transporte aéreo para o Brasil, quando, na verdade, ele, Bolsonaro, deveria tomar essa iniciativa. Ele fechou as fronteiras com a Venezuela quando não tinha um caso de coronavírus. Ele fechou depois, preventivamente, com todos os países da América do Sul e continua trazendo, indo e vindo dos Estados Unidos, da hora que bem entende, ou seja, o coronavírus tem livre acesso ao Brasil porque ele não é capaz de suspender o tráfego aéreo Brasil-Estados Unidos. Corre o risco do Trump fazer isso, né? Muito mais pelas besteiras que ele falou ontem, e o Trump disse que vai suspender o transporte aéreo para o Brasil. Então, é realmente preocupante a situação que o Brasil se encontra, que nós brasileiros nos encontramos, porque, mais uma vez, o trabalhador vai sobrar. Porque se demorar mais 15 dias para chegar esse auxílio, esse voucher Covid-19, com certeza nós vamos ter problema sério nesse país. E aí ele vai querer culpar de novo os governadores, os prefeitos, o PT, a CUT, como está fazendo todos os dias. Marculino, você escutou o Ítalo? Eu escutei. Agora então vamos lá. Agora tá bem. Agora então, boa noite, Marculino. Um abraço. Boa noite, Ítalo. Um abraço, tá bom? Grande deputado Ítalo Cardoso. Um abraço. Isso. Bom, temos aqui, só para noticiar os nossos internautas, estamos recebendo bastante bolsominions aqui agora, sempre com um palavreado chulo, desqualificado, sem nenhuma capacidade de intervenção e com um monte de bobageira.
Hélio, ninguém chuta cachorro morto, Hélio. Isso é sinal do sucesso dessa sua live, Hélio. Senão eles não estariam te enchendo o saco. Eu estou aqui controlando a live, só vou falar que eles entraram, mas eu não vou publicar porque não tem o mínimo de substância, consistência. Marculino, já tem um monte de pergunta para você. Você está acompanhando as perguntas, eu vou passar para você. Ao término do programa, como é de costume, nós vamos encaminhar para você todos os companheiros que entraram e fizeram questões para você. Mas vamos falar quem está na live aqui já com a gente, a Júlia Graziella manda um boa noite, a Natália Maria também manda um boa noite, a Nerice você conhece, opa, Angelina Silva manda um boa noite, o nosso Amaury Silva, grande dirigente do Sindicato dos Bancários, a Rosimeire, o Flávio, a Nerice de novo, o Alessandro, o Renatinho, o Milton, a Roberta Proença Gouveia, eu não sei se a Roberta Proença Gouveia tem alguma relação com o nosso querido Roberto Gouveia, né? Mas é que é comum esse nome. Ela diz o seguinte: há muitas grandes corporações que têm um lucro obsceno. Todos esses gigantes e multinacionais podem e devem dar a seus funcionários garantia de emprego, remuneração, mesmo que não possam exercer suas funções à distância, é o que fala a Roberta Proença. Vai ter uma pergunta aqui, o Belmiro também mandou um abraço, a Jordana, a Silvana, o Renatinho, e vamos caminhar para essa questão do emprego, porque o Sindicato dos Bancários é um sindicato que é histórico e bastante combativo aqui na capital e região, né? Esse sindicato conseguiu aprovar um acordo para não demissão nesse período agora que nós estamos passando. E é o que pergunta aqui, Marculino, você como dirigente sindical, que exerceu cargo parlamentar no Executivo, como proteger os salários e empregos nessa pandemia? Que ações podemos fazer agora e depois? E já emenda essa questão dos bancários, e parabéns por essa conquista dos bancários. Então, são dois movimentos, Hélio. Um, que nós estamos orientando pela CUT, é que os sindicatos procurem as suas representações patronais para construir um diálogo para garantir o emprego dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós tivemos, porém, no caso dos bancários, e tivemos uma conquista, primeiro, garantir os empregos dos trabalhadores. Conseguimos agora também que 230 mil trabalhadores estejam em casa trabalhando em home office. Então, são 230 mil trabalhadores bancários trabalhando em home office. Discutimos com eles a questão do atendimento. Então, hoje, mesmo atendimento na categoria bancária, ela está sendo feito um processo de controle. As pessoas com mais de 60 mil, mais de 60 anos de idade, mais as pessoas que hoje estão na questão de risco também, encaminhado pela Organização Mundial da Saúde também, já estavam afastados no primeiro momento. Discutimos com a FEBRABAN e com a FENABAN a questão do autoatendimento, a questão do manuseio do dinheiro, que hoje o dinheiro manuseado dentro do estabelecimento bancário tem um problema muito sério, um risco grande para a categoria bancária. A questão da abertura do transporte, porque hoje nós temos uma parte dos trabalhadores que estão vindo ainda para trabalhar, uma parcela ainda vem, e o transporte é um problema sério hoje para o trabalhador que se desloca da casa até o trabalho. A questão das demissões, a maioria dos bancos já se posicionaram. Estamos discutindo a questão do comissionamento, para não ter risco de descomissionar um trabalhador, mesmo garantindo um emprego, que não haja um descomissionamento nesse período. Estamos debatendo com os bancos também para não aplicação das MPs. Então, tem várias medidas provisórias que estão em funcionamento, a MP 905, a MP agora 927 e a 928, que foi editada pelo Bolsonaro. Então, e pelo Guedes, nós conseguimos, no caso da FENABAN, por enquanto os bancos que não vão executar nenhum efeito dessas medidas que estão tramitando no Congresso Nacional. Agora, essa é uma primeira orientação que nós conseguimos na categoria bancária, a garantia de emprego, estamos acompanhando e monitorando, para que, de fato, não haja
desligamento nesse período, durante a pandemia, né? E todos os sindicatos ligados à CUT estão em a mesma orientação, procurar os seus setores econômicos, né? Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião com as centrais sindicais, mais o presidente nacional da CUT, o presidente estadual da CUT, conversando com o governo do estado, né? Conversando também com representantes da Fiesp no estado de São Paulo, que é justamente para garantir que nesse período de pandemia não haja demissão dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por que é importante essa medida de não demitir trabalhador e não demitir trabalhadora nesse momento? Porque nós percebemos que as medidas que foram feitas tanto pelo Banco Central como as medidas que estão sendo feitas pelo o BNDES são medidas que estão defendendo o sistema financeiro, estão protegendo o sistema financeiro, estão protegendo as médias empresas, tem algumas ações para micro e pequena empresa, mas nenhuma dessas ações, Hélio e Ítalo, né, e quem está nos ouvindo nesse momento, ela está lastreada em garantia de emprego para o trabalhador. Né, o pequeno empresário, o médio empresário, ele vai ter um direito de conseguir um empréstimo, um financiamento, né, pelo BNDES, né, com a carência de 2 anos, depois um prazo de 5 anos para pagar. Só que esse empréstimo que será feito, né, para essas empresas, que são as médias empresas do nosso país, não está garantido o emprego do trabalhador. Então, tem que ser garantido. Na hora que o BNDES liberar um recurso, né, para as médias e grandes empresas, tem que garantir também, né, o emprego em contrapartida. Nós estamos vendo agora uma série de recursos que vão ser liberados para micro e pequena empresa. Né, tem que estar colocado lá na liberação do recurso para micro e pequena empresa que não será, né, o trabalhador não poderá ser demitido nesse período. Então, vai ter as ações que são as ações, né, do governo, né, do Estado, para proteger o trabalhador, para proteger o micro e pequeno empresário, para proteger, né, o grande empresário, mas o emprego, a renda do trabalhador tem que ser garantida, né, com prioridade. Perfeito. Vamos aqui continuar. Deixa eu ver se a gente consegue conectar o Ítalo de novo. Vamos lá, Ítalo. 1, 2, 3 vezes. 1, 2, 3. Vamos lá, Ítalo. Pois é, como eu havia dito, o Marcolino sempre atento. Eu até pedi, Marcolino, que você contasse um pouco daquela sua experiência na Zona Sul. Não estou ouvindo o Ítalo. Não está ouvindo, né? Tá ouvindo? Não. Não está ouvindo. Tem um problema que o Ítalo vai resolver ainda durante a pandemia, que é esse problema da conexão. Ou nós estamos com um problema, Ítalo, talvez não seja você, talvez seja um problema tráfego mesmo. Tá. Bom, Ô, Hélio. Tá bom. Vamos lá, então, Marcolino. Eu queria só aproveitar também, tem uma medida que foi feita pelo Banco Central e que ninguém está falando, que é importante a gente acompanhar, né, e ficar com a orelha em pé em relação a essa medida. Né, hoje, se porventura, né, um sistema financeiro, e você também se sumiu, tá, Hélio? Eu não estou conseguindo te enxergar aqui na live. Mas você está me escutando? Eu estou te escutando bem, só não estou te enxergando aqui na live, mas estou te ouvindo bem. Daqui a pouco a gente aparece, deve ser o circuito. Não, mas só uma informação que acho que é importante, quem está nos ouvindo, né, até para entender essa questão do mercado, essa relação capital e trabalho, essa relação projeto de desenvolvimento nacional, né, contra, né, um modelo neoliberal que é o do Estado mínimo, foi feita uma medida pelo Banco Central que chama Novo Depósito a prazo com garantias especiais, NDPGE. O que é importante a gente olhar, né, nessa medida que foi feita pelo Banco Central? Né, hoje, se um banco quebrar, né, qualquer pessoa que tiver R$250 mil aplicado numa instituição financeira, o Banco Central, pelo Fundo Garantidor, ele garante esse recurso para o trabalhador, né, para o pequeno empresário, para o grande empresário. Né, então, quem tiver R$250 mil aplicado, né, é garantido pelo Banco Central, né, que essa pessoa terá esse dinheiro. Só que foi feita uma mexida agora, né, nessa NDPGE, que é assim, bancos podem fazer captação no mercado de valores vultuosos com a garantia, né, do Fundo Garantidor de Crédito num valor de 20 milhões por titular. Veja o que essa medida está dizendo.
Se você tiver 20 milhões, né, captado no mercado financeiro nesse momento agora, então quem tiver 20 milhões, né, no sistema financeiro, nos bancos, se porventura tiver algum problema no sistema financeiro, né, esse grande empresário está garantido. E nós estamos falando que, ao mesmo tempo, né, tem uma parcela do trabalhador que não vai ter direito nem a R$600. Então, aqui nós estamos falando sobre um projeto de um governo que olhe para a população e que tem que olhar para todos, não olhar apenas para uma parte. Mesmo medidas que estão sendo adotadas pelo Banco Central, são medidas que estão olhando o grande capital, está olhando o grande empresário, né? Não está olhando o pequeno o trabalhador, né, o MEI, né, o pessoal da Uber, né, os trabalhadores das escolas, o trabalhador do comércio, né, o pessoal ganha até 3 salários mínimos. Né? Tem aí um olhar agora para o informal, que foi um projeto da Câmara dos Deputados, junto com o Senado, não foi um projeto, né, vindo do Executivo, não veio do Bolsonaro para a população, veio do Parlamento, que foi construído para garantir quem está na informalidade, que é necessário ter a renda nesse momento. Nós temos muitas pessoas hoje passando fome, né, já Brasil afora, então a renda ela é necessária, né, para garantir o mínimo que é o sustento do trabalhador. Agora, tem essa medida que foi feita pelo Banco Central e ninguém está falando sobre ela, que dá uma garantia, né, de 250 milhões, ó, que nós estamos falando uma garantia de 20 milhões, uma garantia de 20 milhões por titular se tiver algum problema no sistema financeiro nacional. E essa medida, que eu falo que protege, né, os grandes milionários, os ricos do nosso país, não está sendo debatida em lugar nenhum. O Marcolino, eu vou querer explorar um pouco acho que isso é uma da característica grande que você tem de conhecer profundamente o sistema financeiro, né? E tem medidas que o sindicato, e você quando estava na presidência, você fez uma campanha, enfim, que já era a história do sindicato, mas eu lembro muito dela, quando eu lembro de você, eu lembro muito dela, aquele debate sobre o spread bancário, aquele absurdo que se cobram pelo cheque especial, que é 150% ao ano, 180%. Eu queria explorar um pouco desse conhecimento seu, porque tem um episódio que está acontecendo, que ele, dentro exatamente... Opa, caiu o Marcolino? Deixa eu ver aqui, Marcolino. Ele está com o celular, e eu vou esperar o Marcolino aqui voltar. Deixa eu ir passando as pessoas que estão na live. Deixa eu ver aqui. Ah, nós temos o nosso querido homem de toda hora aqui, vai nos ajudar a fazer esse um pouco de... Ô, Ítalo, você me escuta, Ítalo? Alô, Ítalo? Esse problema da internet do Ítalo é uma coisa que eu vou te contar. Você me escuta? Agora o Ítalo também não escuta você, Ítalo. Bom, vamos esperar chegar aqui o Marcolino. Evidentemente, há uma instabilidade muito grande na rede. Espero que a gente não esteja sofrendo nenhum tipo de perseguição já na internet, porque tem muito bolsominion entrando aqui, falando aqueles absurdos, né? Aquelas bobagens, né? Bolsominion, cuidado que o Neymar tá preso, o fio do novelo se desenrola por ali, hein? Cuidado vocês, hein? O Moro está preocupadíssimo com essa questão da prisão do Ronaldinho. Engraçado, né? Do nada, a mesma pessoa que denunciou o Vacari, né? Denunciou também esse doleiro que o senhor, agora então ministro, mas quando era juiz e militante da direita, Sérgio Moro, fez questão de encobrir, né, desde o Banestado até esse caso agora. Então, cuidado, bolsominions, cuidado com o Ronaldinho, ele pode trazer bastante prejuízo para vocês. Quem diria, hein? A justiça do Paraguai pode devolver exatamente a verdade para esse país. Marcolino, você me escuta? Agora estou te ouvindo bem. Tinha caído aqui, mas voltou. Conexão. Exato. Nós estamos com esse negócio de cair, a conexão, né? Você falou do spread, isso. Do spread bancário. Do spread bancário, e tem uma coisa que está acontecendo, Marcolino. Ó. Primeiro é essa medida que o governo toma de assegurar até 20 bilhões por CPF, né? Que é exatamente uma garantia que nós...
se eu não me engano, na época, quando você trabalhava a questão do spread bancário, era 20 mil reais naquela época, depois chegou até 250 mil. Mas tem um problema que está acontecendo, que os grandes investidores do sistema financeiro, desse cassino que eles criaram globalmente, o que eles estão fazendo? Eles estão correndo para o ouro. Aí eu estava conversando num programa de TV, gente que fala da Gazeta, se conhece esse programa, e o cara falava assim, não, mas isso é uma burrice, correr para o entesouramento. Não. Os grandes especuladores estão correndo para o ouro, mesmo que eles percam a metade do que tem, né? Eles ainda vão ter uma liquidez muito grande, porque o ouro tem grande liquidez ainda, né? Então, e aí eu queria que você falasse desse conjunto todo, dessa questão do sistema financeiro, que tem aquilo que você falou agora, tem um monte de armadilhas que as pessoas não vão olhando. E uma delas é essa, claro, quando ele te dá esse seguro num momento em que a economia pode derreter mais ainda. Claro. É que nós estamos falando, Hélio, que hoje nós temos no país um número muito pequeno de pessoas que detêm praticamente boa parte da riqueza do nosso país. Então, as medidas que estão sendo feitas agora, né, a gente está olhando R$600, R$1.200, e é importante. Nós estamos olhando a proteção do trabalhador, que é importante. Mas está sendo feita uma série de medidas pelo Banco Central, pelo BNDES, que está, né, de fato, protegendo, né, os milionários e bilionários do nosso país. Eu citei essa questão, né, desse novo fundo, que é o NPDE, né, que garante aí 20 milhões por CPF, né, por titular hoje, né, pelo sistema financeiro. Né, você falou da questão do spread. Né, vamos só fazer uma reflexão. Por que será que os bancos podem agora, né, fazer um empréstimo para as empresas cobrando 3,25 ao ano? Se eles podem, nesse momento, né, cobrar dos empresários para cobrir a folha de pagamento do trabalhador 3,25 ao ano, eles podem praticar praticamente um juros menor. Não precisa praticar 10%, 20% ao mês, né, depende né, do que é, ou às vezes até mais, às vezes até 40%, 50%, depende do empréstimo que é feito. Então hoje os bancos cobram um valor exorbitante de taxa de juros. A mesma coisa em relação, porque hoje que nós estamos falando, o que o banco devia cobrar? Ele pega o seu dinheiro emprestado, ele pega o seu dinheiro, né, você coloca o dinheiro no banco, o banco pega esse dinheiro que você deixou lá no banco, você depositou na poupança, depositou na conta corrente, recebeu o seu salário, o banco pega esse dinheiro e empresta para uma outra pessoa. E quando o banco empresta o dinheiro que ele pegou de você para uma outra pessoa, ele cobra os juros altíssimos. Então, essa diferença entre o que ele pegou de você e emprestou para outra pessoa, esse é o spread bancário, né? Que como eu falo, o lucro que o banco vai ter com o dinheiro que ele pegou seu, né, para emprestar, né, para um terceiro. Então, quem só ganha nessa ponta? É só o banqueiro. Então, ele tem ganhando muito dinheiro. Se a gente pegar hoje só de tarifa bancária, que hoje, vamos pegar todos os clientes de banco, todos. Todo mundo é obrigado a pagar uma tarifa mensal. Até 88, 89, 90, a maioria das pessoas recebia, né, o salário na empresa. Ela recebia toda semana, ela recebia lá um envelopinho com dinheiro dentro do envelopinho na sexta-feira. Tivemos, acho que mais um probleminha. Marculino? Ítalo, você me escuta? Agora eu te ouvo. Marculino. Eu estou te escutando. Deixa eu tentar aqui, deixa eu ver. Agora eu não te escuto. Deixa eu ver se eu consigo recompor o Marculino. Espera aí. Você precisa dar uma acertada na sua câmera aí. Você está de... Opa! Tá de... Opa! Beleza. Pode ir lá, Marculino. Então, como estava falando, então, as pessoas recebiam dinheiro, o valor em dinheiro. E aí começou todo mundo a ser obrigado, quando começava a trabalhar, tinha que abrir uma conta em banco. E essa tarifa hoje, só a tarifa que hoje os bancos cobram, né, do cliente, mais a recepção de serviço, dá mais de 100 bilhões de reais por ano. 100 bilhões de reais por ano, só a tarifa, né, que é cobrado hoje dos clientes. Porque você paga todo mês uma tarifa bancária de 30 reais, 40, 50. Então, vamos imaginar, todos os clientes de banco, né,
2 cartão de crédito. Você paga lá uma anuidade. Todo aquele dinheiro que você paga para o banco hoje, né, aquilo ali vira uma receita também para o sistema financeiro. Então, se hoje os bancos podem emprestar a 3,25, né, para os empresários, para, né, passar por essa crise, então nós vamos ter que debater depois a redução dos juros, né, seja para os proprietários, né, seja para os pequenos empresários, né, seja para os agricultores, que hoje o crédito para a agricultura ele é baixíssimo, quase não tem crédito para a agricultura. O crédito imobiliário ele pode ser reduzido, porque nós temos direito à moradia, né, nós temos o direito ao crédito para o microempreendedor individual. Pensar o desenvolvimento do nosso país é necessário crédito. Então nós vamos ter que repensar depois dessa crise, né, que está tendo agora, né, como é que nós vamos garantir proteger também os pequenos. Porque os milionários, os bilionários se protegem, como você falou, protege com ouro, se protege com os dólares, né, se protege com as moedas internacionais, com os câmbios. Né. Uma outra medida, Hélio, que o Banco Central está fazendo agora, e acho que é importante que o pessoal, né, saiba, quando você tem, né, um problema no câmbio, como está tendo agora, o dólar já ultrapassou os R$5, então quando fecha o balanço dos bancos, os bancos têm investimento exterior, e os bancos que têm, né, a aplicação, né, em moedas internacionais, no balanço dele dá um prejuízo. Caiu. O Marco estava exatamente... Ítalo, agora eu te escuto. Vamos ver se eu consigo colocar. Calma. 3, 2, 1. Você escutava o Marcolino? Enquanto... O Marcolino está voltando. Está me ouvindo? Está voltando? Vamos ver se está te ouvindo. Então, quando ele fala dos bancos Marcolino, oferecer a 3,5... Ítalo, deixa o Marcolino concluir. Conclui, Marcolino, eu mantenho aqui segurado. Seria Você me escuta, Marcolino? Estou te ouvindo. Tá. Vai lá, Marcolino. Então, para concluir, então, o Banco Central está protegendo, né, os empresários, né, que fizeram esse investimento, principalmente os bancos, né, com dólares, que chamam operação de hedge, esses bancos estão protegidos, não vai impactar no balanço no lucro dos banqueiros. A mesma coisa em relação ao mercado de capitais. Quem tem ação, né, o que tem fundo de investimento, né, o Banco Central está autorizando passar de 5% para 20% o direito de recompra, né, dos bancos, dos fundos de ações. Então são 3 medidas que estou colocando para vocês aqui, que essa medida que o Banco Central está liberando, nós estamos falando de quase 1,2 trilhão de reais, 1,2 trilhão de reais que está liberando para o sistema financeiro para proteger, né, o grande capital. E aí o Bolsonaro não quer liberar R$600 para o trabalhador. Então o debate, né, do Estado mínimo, né, que a gente começou o nosso debate com isso, né, a proteção que o governo está fazendo é para os grandes milionários e bilionários, não é para o trabalhador e não é para o trabalhador. Então eles vão continuar tirando o direito do trabalhador. Então por isso que é importante, né, a gente conversar nessas lives para orientar as pessoas que quando a gente briga para ter lá um valor mínimo, a renda básica cidadã para o trabalhador, quando a gente briga para ter garantia de emprego, quando a gente briga para que os direitos não sejam, né, usurpados, né, que você não demita o trabalhador, porque o grande capital está sendo protegido. Então a nossa obrigação é cuidar do trabalhador, da pessoa que mais precisa. Ítalo, vamos ver se a gente escuta o Ítalo. Então, está me ouvindo, Marcolino? Hélio, está me ouvindo? Estou ouvindo, pode ir lá, vamos lá. Oi, tô... Muito bom, Ítalo. Não, seria importante ele fazer um paralelo, quer dizer, enquanto isso, a Crefisa chega a cobrar quase 1000% de juros dos aposentados por ano, dos aposentados, num verdadeiro assalto com os aposentados, com os carentes. A pessoa faz o empréstimo, depois, no segundo mês, ela volta ao banco dizendo que não consegue pagar, eles dão um outro papel para ele assinar, é um outro empréstimo, que esse dinheiro volta para eles, e quando você vai fazer as contas, ultrapassa os 900% de juros ao ano. Essa falta de freio, quer dizer, não tem nada que impeça o sistema bancário, e às vezes você ouve eles fazendo propaganda, olha, até 4 saques por mês, você não paga taxa nenhuma. É
um desaforo. Então, seria bom se o Marculino pudesse falar um pouquinho, quer dizer, se nessas negociações, se eles estão tratando sobre isso também, com esse crime que está acontecendo com os aposentados, que é o juro extorsivo, o juro que não dá nem para qualificar, que eles estão cobrando dos aposentados, dos pensionistas no país. Então, com certeza, Ítalo. Não sei se ele ouviu, mas você podia passar para ele. Esse é um debate que está sendo feito, Ítalo. Acho que no primeiro momento nós garantimos, né, o emprego dos trabalhadores, estamos garantindo o trabalho, né, o home office para a maioria dos trabalhadores, estamos discutindo medidas, né, que garantam também o acesso do trabalhador, né, quem vem para o local de trabalho tem uma proteção em relação à pandemia, mas estamos discutindo também essa relação dos bancos, né, na sociedade. Por isso que eu falo, as medidas que o Banco Central estão liberando agora e que o BNDES estão liberando, não tem lastro garantia de emprego. Tem a proteção, acho que é importante proteger a micro e pequena empresa, é importante proteger a média empresa, e nós estamos debatendo com os bancos, nós sempre debatemos, não é só agora, em virtude da crise, porque nós sempre cobramos que, né, juros para agricultor, né, não pode ser esse juros exorbitante que tem. Os juros para o aposentado, imagine, quando foi criado, inclusive, o consignado, né, era para garantir que você tivesse saída de um juros maior, que era da pessoa física, né, que eram diversos empréstimos que tinha, o cheque especial, né, para que você tivesse consignado, que era uma forma de proteger o trabalhador para ele passar a ter mais renda. Né, e hoje tem algumas empresas, né, do sistema financeiro, né, que muda a caracterização, né, do empréstimo do aposentado, né, para ele pegar o empréstimo como se fosse consignado. Quer dizer, você acaba perdendo quase 100% do seu salário, da sua aposentadoria, só com empréstimo para os bancos. Então, esse debate em relação aos juros, ao crédito, ao spread, sempre foi uma luta dos sindicatos bancários. Não é só agora em relação, né, à pandemia do coronavírus. Né? Nós sempre debatemos isso com o sistema financeiro, que é necessário que tenha um sistema financeiro, né, e esse debate foi feito agora, inclusive, né, com o Povo Sem Medo. Tivemos instabilidade de novo. Deixa eu ver se ele retoma. Deixa eu ver aqui, Ítalo. Deixa eu fazer aqui deixar aqui no Paint, ver se a gente consegue aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ver se o Marculino retoma. Companheira Stamir. Bom, a gente tem uma série de companheiros que estão aqui na live. A Marli Siqueira manda um oi, o Valmir, a Fernanda. Opa, vamos lá, Marculino. Eu vou ver se eu mantenho. Agora só se arruma aí de novo, né? Você está deitado. Opa, agora está lá de novo, beleza? Não só eu estava falando lá para o Ítalo. Então foi feito um debate nessa semana, né, na TVT, né, com a CUT, o MTST, a UNE, o MCT, que foi a Frente Brasil Popular e o Povo Sem Medo, mais os partidos políticos, as centrais sindicais, a CUT, né, defendendo que nós faremos 60 medidas, nós estamos propondo, que é a plataforma emergencial para o enfrentamento, né, da pandemia do coronavírus e da crise brasileira. E dentro dessas medidas, né, o Estado garantidor de direitos humanos e sociais, né, para parar o desmonte do serviço público, né, a taxação das grandes fortunas, né, a proteção social e o direito à alimentação e moradia, o direito à moradia digna. E dentre esses pontos está colocado a questão do sistema financeiro. Nós temos que ter um sistema financeiro, né, estruturado, né, nos bancos públicos, pensar em bancos de desenvolvimento, em bancos cooperativos, né, que as taxas de juros sejam menor para poder atender a maioria da população do nosso país, que de fato o sistema financeiro sirva para ajudar no desenvolvimento do país. Porque se o país desenvolve, você vai ter mais emprego, você vai ter mais renda, você vai ter mais consumo, né? Você vai ter muitos investimentos no nosso país que é necessário, né, que hoje deixa de ser, porque hoje o dinheiro é caro. Né? O juro que a pessoa paga hoje para o sistema financeiro é caríssimo. E nós sabemos que tem outras partes do mundo, né, que a taxa de juros anual ela é baixa, né, e o retorno do investimento, seja, né, do capital produtivo, né, seja, né, dos empresários que têm um interesse no desenvolvimento nacional também, ele acaba aplicando muito mais no desenvolvimento e gerando muito mais emprego. E não é o que acontece no Brasil. Então, essa crise vai servir, inclusive, para a gente discutir essas questões também, né, que modelo de desenvolvimento econômico nós queremos para o país. Marculino, tem uma questão, antes
Eu preciso ler os internautas aqui, antes de fazer a questão, porque tem muita pergunta para você aqui, e tem bastante gente aqui, bastante gente não, né? Tem muitas pessoas aqui, o Geraldo Henrique, a Fernanda, o Valmir, deixa eu ver aqui quem está mais, a Alessandra, tem uma aqui grande da Roberta, que sempre está aqui com a gente, depois eu vou ler e passar para o Marcolino, a Alessandra Dantas, a Rita Maria, a Tamires, o Belmiro Aparecido Momeiro, grande Belmiro, companheiro nosso, dirigente do sindicato. Marcolino, tem uma questão que eu acho que é importante a gente se ater a ela, e eu acho que você já deve ter percebido, há uma disputa pela narrativa desse processo. Ou seja, quando a Mira Leitão começa a falar de gasto público, de que esquecer a meta fiscal, etc, etc e tal, isso eles estão preparando para mais adiante poderem falar que é o seguinte, olha, agora o Estado tem que ser mínimo, agora tem que reduzir, não tem que ter política pública, etc, etc e tal. Infelizmente, o Marcolino deu uma saidinha aqui, viu, Valcir, aqui o nosso querido Valcir Previtali, Valcir Previtali, o grande desafio é garantir que os recursos cheguem com rapidez nas mãos das pessoas. Até os R$600, o governo Bolsonaro está dificultando o pagamento. Quem tem fome tem pressa. Assunção dá uma boa noite. A Silvana Krapovics, deve ser isso. Bolsomínios atacando é o reflexo do sucesso da live. O lamentável é passar todo dia vergonha com as declarações do hashtag ele não. Ele se supera dia a dia. Agora não é só uma vergonha diária, são várias, é isso mesmo, Silvana. O Antônio Aguilar diz o seguinte, o governo fez redução da atividade comercial para combater o coronavírus, deixando milhares de trabalhadores sem renda, mas não propôs redução de dívidas como impostos, prestação, aluguel e outros. Acho que seria cabível pleitear a suspensão de dívida dos trabalhadores nesse momento. Muito bem, Antônio, a gente também acha isso. A Vera Lúcia Serafim diz, Marcolino, parece que o índice de rejeição do governo federal está subindo rapidamente. Qual a sua avaliação do barulhaço de ontem? Vamos lá. Estamos esperando o Marcolino entrar aqui. Opa! Espera aqui, vamos lá. Espera aqui que eu preciso que você entre. 1, 2, 3, entrou. Então esse barulhaço, Hélio, está acontecendo a cada dia e está aumentando a cada dia, né, indo para todos os bairros, indo para todos os estados. Então acho que é mais questão de dias que mais gente comece a perceber que as medidas que estão sendo feitas não vai atender a maioria da população. Né, o Antônio falou, está corretíssimo, Antônio. Né, os debates sendo feitos agora na Câmara e no Senado é pensar mecanismos de proteção, né, da redução do valor do aluguel, a suspensão dos aluguéis, a suspensão das dívidas dos trabalhadores e das trabalhadoras, a suspensão dos valores do crédito imobiliário que hoje as pessoas estão pagando, mas tem que ter uma pressão em cima disso, né, porque se deixar, né, só para quem, em tese, é credor, né, do trabalhador, ele vai querer cobrar de qualquer jeito. Então é o momento agora que todos podem perder. Né, agora não pode cair só para o lado do trabalhador. Então esse movimento que você comentou está corretíssimo, porque está mexendo na renda, está mexendo nos direitos, mas não pode mexer nessa estrutura que a gente fala, que é na estrutura social. Então é importante a nossa renda para o consumo voltar a acontecer depois. Porque eu vou imaginar, se não voltar o consumo, e se tiver muita gente desempregada, né, vai quebrar o comércio na sequência. E se você não tiver renda para pagar os impostos, você vai quebrar os municípios, vai quebrar os estados, porque depois não tem dinheiro para você fazer um investimento. E é esse, Hélio, pode ser o debate que eles vão tentar fazer depois, da lógica do Estado mínimo. Porque se tiver um número muito grande de desempregados, se tiver um número muito grande de pequenos e médios comerciantes quebrados, fechados, né, você não vai ter mais o dinheiro circulando na sociedade, o dinheiro circulando na economia, né, com isso eles vão vir com a tese, né, do Estado mínimo. Mas dinheiro existe. Acho que por isso é importante colocar aqui, né, o nosso problema hoje não é problema de dinheiro, é problema de prioridade. Né, que eu estou falando, o BNDES está liberando aqui, junto com o Banco Central, 1,2 trilhão de reais, né, para socorrer ou
preparar uma eventual quebra do sistema financeiro, ou fazendo algumas medidas de proteção ao sistema financeiro. Né? E quando fala que é para defender o trabalhador, quando fala que é para isentar o trabalhador ou segurar um período, aquela dívida que ele tem, para poder alongar, né, para poder tranquilizar essa crise, eles estão pouco se movimentando. Então é papel nosso, das centrais sindicais, é papel nosso dos movimentos sociais, é papel nosso hoje quem defende um Estado forte, né, um Estado que de fato representa os trabalhadores, fazer essa discussão. Porque não pode ter 1,2 trilhão, né, para as grandes... Para as grandes, nós vamos parar aí para as grandes, e a gente vai tentar retomar com o Marculino. Vamos aqui, a Roberta Proença de Gouveia. É embaraçoso que tenhamos que dizer ao povo brasileiro para ignorar o que diz o presidente da República, e que tenhamos nós que dizer a ele e à sua equipe para parar de desafiar o consenso científico e a comunidade médica. Oi, Marcolino. Espera, vem cá. Isso. Espera que você tem que falar aqui. Espera que aí vai valer. Agora está valendo. Vai lá. Tá bom. Então não pode ter esse 1,2 trilhão para as grandes corporações, né, financeiras e multinacionais no país e não ter dinheiro para a proteção social do trabalhador e das trabalhadoras. E mais um elemento, Hélio. Né, nós estamos vendo, né, aqui em São Paulo e no Brasil afora, esses hospitais de campanha estão sendo montados. É importante, nós temos que cuidar da saúde do trabalhador, da população nesse momento. Mas nós temos hoje uma falta de 50 mil trabalhadores da saúde no estado de São Paulo, que poderia estar sendo contratado agora de forma emergencial, né, para poder fazer o atendimento da população. Né, o município, o estado, ele construiu todo esse hospital e está passando por uma empresa privada fazer o gerenciamento. Né, então, quando ele fala da lógica do estado mínimo, do estado forte, o estado indutor, né, então o DNA, né, do estado mínimo ainda está por trás dos nossos governantes. Então, esse é o momento, né, da gente fazer um debate da importância de ter um estado forte, um estado que preocupe com a população, que garanta a licença maternidade, que garanta o seguro-desemprego, que garanta o emprego do trabalhador, né, que garanta o auxílio-doença, que garanta o acidente de trabalho, porque tudo isso vem sendo desmontado pelo governo Bolsonaro, né, que garanta o emprego, né, um emprego de qualidade, né, que garanta a moradia, porque no estado de São Paulo, no município de São Paulo, né, o governo ele parou todos os projetos do Minha Casa Minha Vida, então não vai ter casa popular, né, para os trabalhadores que mais precisam hoje da moradia digna. Né, o governo já acabou com o remédio popular, né, a farmácia popular hoje não existe mais a farmácia popular. Num momento como esse, né, ter a farmácia popular seria fundamental para a população hoje que não tem dinheiro, de baixa renda, que precisa, né, de ter um atendimento e ter um medicamento. Então, o DNA do Estado mínimo, mesmo com essa mexida, né, que nós estamos cobrando, e é importante falar que a cobrança do valor de R$600 a R$1.200 que o trabalhador informal, que o MEI, que o autônomo vai receber, foi um projeto que foi debatido, né, lá no governo, na Câmara dos Deputados, no Senado. Não era uma vontade do Bolsonaro, não era uma vontade do Bolsonaro, era R$200 a proposta do Bolsonaro. Então foi um debate que foi feito com todos os partidos, como foi feito lá em 88, na Constituição de 88, para garantir um mínimo de proteção ao trabalhador e à trabalhadora. Então é importante que a gente entenda isso, porque até agora o presidente não sancionou. Enquanto não sancionar, não tem validade. Enquanto não fizer todo o cadastramento dessa população, e é um número muito grande de autônomos, de MEIs, né, do pessoal de baixa renda hoje, pessoal que tem Bolsa Família, muita gente hoje no nosso país, né, o governo vai ter que pensar algo rápido, né, para poder fazer esse cadastramento, porque o dinheiro sai o mais rápido possível. Porque tem muita gente hoje já passando fome na nossa cidade. Né, e como algumas pessoas falaram, a fome não espera. E nós não podemos esperar essa letargia do governo federal, que fica numa disputa de quem é o pai da criança, né, em vez de criar mecanismo de agilizar para o dinheiro chegar na mão do trabalhador. E ele falou e cortou, eu ia pedir, e vou esperar o Marculino retomar aqui a live, falar que o Antônio de Almeida, o Almeidinha, Luiz Cláudio Marculino, é importante falar qual o papel dos sindicatos nessa crise do Covid-19. A Roberta, que é uma espectadora nossa importante, vamos lá, Roberta. Aqueles que defendem Estado mínimo são contra a democracia. Se são a favor de menor participação do poder público,
são a favor de algo, e esse algo é o poder privado, sobre qual o povo não tem como decidir ou opinar. É isso mesmo. Eu depois queria fazer uma pergunta. O Sandro Bento de Carvalho, boa noite. A dívida pública tem que ser congelada e, após a pandemia do coronavírus, fazer uma auditoria. Auditoria da dívida, né? A gente sempre escuta isso, a Tamires. Pena que estamos sem um presidente. É verdade, Tamires. Tamires diz, somos forte, somos CUT. Marcolino, tem bastante gente aqui dando um parabéns, falando muito bem de você. O Geraldo Henrique dá uma boa noite. O Valcir também que fala, importante debate com a crise do capitalismo e agora agravada pela pandemia, o sistema financeiro nacional e internacional terá que mudar, lucros estrondosos e a sociedade na miséria não dá mais. Marcolino, você entrou, calma que eu vou te chamar aqui para a live, tem que ter um pouquinho de paciência. Bom, vamos lá, vamos insistir, porque... Uma hora dá certo. Você viu que o corte foi perfeito, né? Uma coisa combinadíssimo isso aí. Bom, eu vou receber várias críticas de novo por não ter conseguido ler todos os internautas que entraram e se manifestaram aqui, mas de uma certa forma você abordou praticamente as perguntas que eles estão aqui colocando, né? Depois eu passo para você, Marcolino, essas perguntas, para que você responda essas pessoas diretamente. Claro. Queria dizer que é importante, Marcolino, que... Opa, deixa eu colocar aqui a identificação do nosso companheiro. Eu queria falar que é importante que você, com a história de luta que você tem, e que você coloque a sua biografia à disposição. Grave um vídeo, Marcolino. Você tem autoridade para falar dessas questões do Estado, um Estado que seja um Estado para todos, né? Não um Estado de uma minoria, como é o que está acontecendo, inclusive sobre o sistema financeiro, que ganha bilhões, você só vê bilhões, e como você falou, só as taxas, não estamos falando mais nada. Porque eu fico indignado, Marcolino, quando eu tenho que fazer uma transferência pelo aplicativo do banco. E tem que pagar a tarifa. Tem que pagar 10, 15 reais. Que negócio é esse? Não é nada, é um negócio automático, não tem cabimento. Mas eles cobram 10 a 15 reais. E, enfim, é um sistema. Nós sabemos que nós não podemos viver sem sistema financeiro. Claro. Não é isso que a gente está tratando. A gente está tratando de uma racionalidade dentro desse universo que nós temos, num país tão desigual, um sistema financeiro que putrefa em cima da classe trabalhadora e ganha bilhões. E no momento de crise, a gente sabe que esse tal de mercado... Claro. Bom, poderia falar para o mercado que resolve tudo, resolver esse probleminha aí da crise, da pandemia global que parou a economia. E eu acho importante, quando você, Marcolino, coloca a sua biografia, nós temos condições de fazer a intervenção e disputar a narrativa, tá? Porque até hoje a Globo não chamou ninguém que sempre teve um comportamento de defesa do Estado para poder falar, nenhum economista, nem o Beluso, Luiz Gonzaga Beluso, nem o João Manuel, enfim, é inacreditável como que se Celso Furtado estivesse vivo hoje, ele ia falar, nossa senhora, quanto keynesiano radical que apareceu da noite para o dia. Né? O Marcolino caiu, mas a gente espera que ele volte. Então, isso é importante que o Marcolino coloque a sua biografia, como o Ítalo Cardoso também, as suas biografias a serviço dessa disputa da narrativa. Nós não podemos aceitar que a Miriam Porcão, todo santo dia agora vem falar que tem que ter uma redução do déficit fiscal, que não sei o quê, blá, 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 que o Estado tem que gastar mesmo, temos que salvar a vida, blá, 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 porque ela está preparando o que vem depois. E o que vem depois, nada mais é, nada menos, de que ficar diminuindo a intervenção do Estado em locais, em questões fundamentais, como a saúde, a educação, e o nosso amigo voltou novamente aqui, um momentinho, 1, 2, 3, eu já escutei aí de fundo falar, vai lá no quarto você pega melhor a internet. Não, mas eu ouvi a sua fala, Hélio.
E eu queria que você fizesse as suas considerações finais e, antes de fazer as considerações finais, que você abordasse o tema que você acha que ficou faltando, que você acha relevante nesse momento agora. O espaço é todo seu. Eu acho que assim, como você falou, Hélio, né, o pessoal defende tanto o Estado mínimo, mas o mercado, quando precisa, vai pedir para o Estado intervir, como estão pedindo agora. Mas acho que é importante esse momento agora para fazer uma boa reflexão, né, mostrar que o Estado é importante para proteger o trabalhador, né, para proteger, né, a micro e pequena empresa, para proteger o agricultor, né, lá a pessoa da agricultura familiar. Então, nós temos, nesse momento agora, passando essa crise, fazer um bom debate, que Estado que nós queremos, né, que sociedade que nós queremos. Né, nós queremos uma sociedade que proteja o trabalhador. Né, ninguém está falando que nós somos contra o lucro. É importante ter lucro, né, ter empresário, né, ter retorno, mas qual é esse retorno que tem, né, que onde você tem muitas pessoas hoje morando na rua, passando fome, sem casa, né, hoje quantas pessoas sem o teto, né, nós estamos vendo na televisão as pessoas, né, brigando por um prato de comida, nós estamos vendo nos bairros agora o pessoal sem ter o que comer. E esse governo foi responsável porque ele cortou boa parte do Bolsa Família, que atendia uma parcela dessa população. Mas eu queria falar um pouco também, Hélio, na questão da CUT. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte na Central Única dos Trabalhadores. Primeiro, tem muito trabalhador, né, que está trabalhando hoje porque é serviço essencial. O que nós estamos cobrando das empresas? Né, que garanta para essas pessoas, né, um mínimo de proteção. Né, lá as EPIs, né, as máscaras, né, as roupas adequadas, o distanciamento entre uma pessoa e outra para poder fazer o atendimento, seja no mercado, seja no banco, seja, né, naqueles comércios que ainda tem que abrir, né, a questão do transporte, né, a questão do álcool gel, a questão da proteção no local de trabalho. Então, nós sabemos que uma parcela dos trabalhadores que tem que trabalhar porque é serviço essencial, principalmente o pessoal da saúde, né, o pessoal da saúde são guerreiros que estão hoje, né, atendendo a população e merece todo o nosso respeito. Então, primeiro nós estamos fazendo é cobrando dos empresários, o pessoal do transporte, né? Então hoje a gente percebe que o transporte é importante também hoje, né? Nós estamos percebendo a importância do transporte, seja, né, de passageiros, seja, né, os caminhoneiros. Então nós estamos cobrando, né, primeiro essa proteção básica para o trabalho. E nós estamos cobrando também a garantia de emprego, né, porque depois que passar essa crise é importante garantir a renda e garantir o emprego do trabalhador. E nós estamos cobrando também, né, que o trabalhador não pode ser penalizado. Né? Então, o Brasil tem muito dinheiro, né, nós deixamos reservas, né, em dólares, né, mais de 370 bilhões de dólares né, de reservas hoje no país, que elas podem ser utilizadas. Né? Nós temos hoje fundos riquíssimos hoje no nosso país, seja no governo federal e em alguns estados também. Então, o nosso problema hoje no Brasil não é problema de dinheiro. Dinheiro tem. O que precisa fazer é como é que você vai criando um mecanismo de proteção social do trabalhador e da trabalhadora. E eu queria agradecer, Hélio, a oportunidade de poder conversar aí com os seus telespectadores, com seus amigos, com as suas amigas. Me coloco à disposição, né? Sempre fui um batalhador, sempre fui um defensor dos direitos da classe trabalhadora e quero me juntar junto a você, que também, né, é o presidente, é o coordenador do Sindicato dos Químicos, também sei de toda a sua história, da sua biografia, do seu compromisso com o trabalhador, com a classe trabalhadora. Então eu queria te parabenizar. No momento como esse, como tem muita gente hoje dentro de casa, né, e tem que ficar dentro de casa hoje, porque essa questão da coronavírus é gravíssima. Nós estamos tendo contato com o pessoal das comissões obreiras na Espanha, o pessoal da TGL, com as centrais sindicais italianas. Estamos conversando com os trabalhadores no mundo inteiro e estamos percebendo que é gravíssimo o que está acontecendo. Então fique em casa, né, que nós estamos também nos organizando desse lado aqui, as centrais sindicais, para proteger o trabalhador, para proteger a trabalhadora. Então eu queria te parabenizar, né, por essa oportunidade de poder conversar com você e te parabenizar por todo esse trabalho que você sempre fez também no Sindicato dos Químicos. A gente fica agradecido porque conversar com você pelo tema que você discute, pela sua biografia, como eu falei, já concluí que é de hoje, tantas lutas que eu já vi você travar em defesa da classe trabalhadora. A gente tem aqui um memezinho para o Bolsonaro, antes de acabar o programa. Vamos ver como é que é esse meme que me mandaram aqui para poder ilustrar o que é o governo Bolsonaro. Vamos ver. Ai, meu Deus, esse é o governo Bolsonaro. Boa noite, Marco
Marculino. Eu vou tentar conectar o Ítalo para dar uma boa noite aqui, porque ficou muito estável a conexão, Ítalo. 2, 3, vamos dar o seu boa noite, antes que caia todo mundo. Boa noite, Mélio. Boa noite, Ítalo. Boa noite a todos. Boa noite, mas uma verdadeira aula do Marculino, muito bom ouvir o Marculino, que já sabemos que é um rapaz aplicado, é um dirigente aplicado. É que esse tema certeza, é tão espinhoso se ele puder colocar que tem alguém tentando derrubar o tempo todo a internet para não deixar vídeo. O pessoal ouvir o que a gente tinha para falar hoje aqui. É mais ou menos isso, viu, Ítalo? E a gente já tá ouvindo, então? Também. Então tá. Um abraço. Não é. Você, eu já nem Ítalo, você vai resolver isso de uma vez. A gente não aguenta mais. Marculino, um forte abraço, a gente vai acabando aqui. Forte abraço. Eu tava falando, ali, ó, viu? Eu tava falando também que esse nosso tema era tão espinhoso que o pessoal deve ter entrado para tentar derrubar para não deixar o pessoal ouvir as questões importantes que tinha. Boa noite para todos. Valeu, Marculino. Valeu. Falei com o Luiz Cláudio Marculino, vice-presidente da CUT estadual, já foi deputado estadual, grande companheiro, presidente do Sindicato dos Bancários e Osasco e região. Um forte abraço, uma boa noite para todo mundo aí. E a gente vai mostrar aqui um pouco, Marculino, os atos de solidariedade que estão acontecendo aí, os companheiros entregando aí as cestas básicas. É isso aí. Forte abraço, companheiros. Olha o Chiquinho aí, Ítalo, ajudando aí, sendo solidário com os companheiros lá na Brasilândia. É isso aí. Los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
Soy como un punto que se cobra, pero siempre sigue fiel. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.